Estamos de volta com o Cachola, hoje conversando com Marcos Jorge, diretor do Estômago. E o João Miguel. O João Miguel, o sobrenome dele não é Miguel, ele tem só 2 nomes. Ele não usa o sobrenome dele. Ah, só pra então ele tem João Miguel do quê? Ele dá. Leonelli, que é o sobrenome dele. Ele Poxa, não vai gostar porque ele usa João Miguel. Ele é um ator Miguel. baiano, ele é ótimo também, Ele né? é baiano, ele tinha feito, antes de fazer o Estômago, tinha feito Cinema, Aspirinas e Urubus. Eu assisti, muito bom. Algumas outras participações em alguns outros filmes, e o Estômago é o primeiro protagonista que é protagonista absoluto, um filme em que ele é protagonista absoluto, e fiquei muito feliz com o trabalho dele, porque realmente o trabalho dele é ótimo. Já ganhou vários prêmios, é um cara... Muito bom. É realmente um trabalho excepcional. E Raimundo Nonato? Você assistia a escolinha do professor Raimundo? Não tem nada a ver. Nada, na verdade, assim, nada. Na minha cabeça, Raimundo Nonato tinha a ver com a cidade de Raimundo Nonato. Tanto é que num dos textos que o Nonato, quando chega na cidade... Ele explica por que ele se chama, né? Porque ele vem daquela cidade chamada Raimundo Nonato, que é uma cidade no Piauí, onde eu estive, e é a cidade que é a entrada para o Parque Nacional da Serra da Capivara, onde tem inúmeras pinturas rupestres. É um parque que é uma das regiões arqueológicas mais ricas do mundo de pinturas rupestres. Eu fiz um livro sobre arte rupestre brasileira, que se chama Brasil Rupestre. Visitei essa cidade, fiquei muito tempo lá e me apaixonei um pouco pelo Piauí. O Piauí é um estado que me fascinou bastante. Quando a gente pensou no Raimundo Nonato, a justificativa dele se chamar Raimundo Nonato era essa cidade. Entendeu? E daí, por coincidência, o professor Raimundo Nonato também tem esse nome por causa do Raimundo Nonato. Ou seja, Raimundo Nonato é um nome muito comum no Nordeste por causa do São Raimundo Nonato. Certo. Que é o santo protetor dos partos difíceis. Ele explica isso no filme, né? Então, qualquer pessoa que nasce de parto difícil pega o nome do santo, como diz o Nonato no começo do filme. Exatamente. E vamos agora falar daquela máfia e tal. Não sei se é máfia, talvez esteja falando errado. Mas hoje, para captar recursos através do Ministério da Cultura, para produzir filme, é extremamente burocrático e se concentra na mão de poucas pessoas. É isso mesmo ou eu estou falando bobagem? Bom, a burocracia é enorme. Em parte é justificada, porque nós estamos trabalhando com recursos públicos e justamente recursos públicos é dinheiro do povo brasileiro. Então não deve ser dado a qualquer um que chega batendo na porta. Então parte da burocracia é justificada, muito embora os processos atuais do Ministério da Cultura e da Ancine estejam tendendo a uma burocracia um pouco extensa, na minha opinião, um pouco excessiva. Mas isso é uma opinião pessoal. E uma outra coisa que eu achei interessante, você falou que monitora todas as pessoas, você tem um controle diário de todas as pessoas que veem o filme no cinema. Como funciona isso? É interessante dizer isso porque o sistema cinema, a exibição cinematográfica no Brasil, assim como em qualquer lugar do mundo, é muito, muito profissional, muito correto. Eu recebo todo dia um relatório de onde meu filme está, em quais salas ele está, através de uma empresa chamada ADI. Elas têm no mundo inteiro, América Latina, essa aqui é a América Latina, mas eles têm no mundo inteiro. Todo dia eu recebo quantas pessoas viram meu filme no dia anterior. Então, qual é a bilheteria, quanto o filme rendeu. No final, eu sei, por exemplo, que nessas últimas 10 semanas, quando o Estômago foi lançado há 10 semanas atrás, ele está há 10 semanas em cartaz. Eu sei que em 9 semanas o Estômago foi o campeão de bilheteria entre os filmes brasileiros. Com quantas? Com 19 cópias. Não, eu digo com... Agora o público do Estômago é 70 e poucos mil espectadores. 70 mil em 9 semanas? Em 8 semanas. 8 semanas. Esse público foi o público... E tem uma coisa de público e tem uma outra coisa que é o quanto ele faturou nos cinemas. Eu sei que nessas 9 últimas semanas, em 8 delas, o Estômago foi o campeão de bilheteria do cinema brasileiro. E esteve sempre entre os 20 primeiros filmes na bilheteria no Brasil inteiro. E assim que ele foi lançado, ele foi a 3ª ou 4ª melhor relação espectador por cópia. Só que o Estômago tem uma distribuição pequena, porque ele é um filme que tem pouco investimento na distribuição, porque justamente é um filme pequeno. Não tem nada que se compare às 300 cópias com que saiu o Homem de Ferro, por exemplo. Né? O Homem de Ferro saiu aqui com 300 cópias. 300 cópias, o Estômago saiu com 19. 19. Então nós competimos de maneira muito desigual. Né? Agora o cinema digital, eu acho que vai facilitar muito a vida de vocês, não? Cara, cinema no Brasil é uma coisa complicada, porque o cinema é caro. Né? O cinema é caro para a população brasileira. Infelizmente, sendo assim tão caro, o cinema é uma coisa de elite no Brasil. Então, o DVD já populariza muito o filme, naturalmente, mas isso também depende de quantas pessoas sabem do filme. Né? E tem que pensar que um filme ele gera muita coisa ao lado da simples exibição. Né? Então,
você tem que pensar no impacto de um filme. Um filme não é como ele tem uma vida útil interessante. Ele dura vários anos, né, na cabeça das pessoas. No caso do Estômago, ele já foi vendido para 12 países e vai ter talvez de 20 a 30 países em todo o mundo que vão ver o filme. Nós vendemos para a Coreia, para a Turquia, para o Canadá, para a Argentina, para a Espanha. Bacana. Para vários países interessantes, inclusive, assim, países do Oriente, países do Ocidente. Então é um filme que vai ser, eu espero que fique na cabeça das pessoas como um daqueles filmes de comida que você se lembra quando a gente fala nesse assunto. E o cinema, sem dúvida nenhuma, é uma das artes menos efêmeras que tem na... Ele dura muito. Se o filme tem essa pegada, ele dura muito. Né? Ele Falando da atual, distribuição, é muito bem organizada a distribuição no Brasil, só que infelizmente, para você fazer um grande sucesso de bilheteria, você tem que investir muito dinheiro, sobretudo em propaganda. Eu faço propaganda, né? Eu sei que propaganda ela funciona. Então, assim, se você investe dinheiro na distribuição de um filme, ou seja, coloca anúncio em jornal, faz com que as pessoas saibam que teu filme existe, claro que as pessoas vão mais no cinema. Por que o cinema americano é tão forte? Não é só pela qualidade dos filmes, é porque eles investem milhões em propaganda. Todo mundo sabe que o Indiana Jones está no cinema, todo mundo sabe. O Estômago é muito mais modesto nesse sentido. Então, nesse sentido que eu digo que a gente consegue competir de maneira muito desigual com produtos que são gigantescos perto dos nossos. Mas, e o cinema digital, você aposta nele ou não? Eu acho que o cinema vai ser todo digital daqui a algum tempo. As apostas são quando isso vai acontecer. Não, claro, mas eu digo assim, você... A exibição digital... Não, eu estou me adaptando, eu quero fazer cinema digital, ou você prefere trabalhar com cinema... Película. Com filme. Ainda eu trabalho com película sempre por uma questão de qualidade de captação. Certo. O processo de captação ainda de película é muito superior ao digital. Muito embora estejam saindo agora câmeras digitais de alta qualidade. A exibição é surpreendente. As salas digitais, o Estômago teve uma distribuição mista. Parte das cópias em 35 e parte das cópias em digitais. A exibição digital é limitada em alguns aspectos, mas é muito boa em outros. Então, assim, o som é perfeito, a qualidade da imagem é muito boa. A facilidade não suja a cópia, ela não estraga. O projecionista não pode errar o enquadramento, porque isso acontece muito na cópia 35. Né? Você vai ver o filme e diz, o som é uma porcaria. Em geral, o som do cinema brasileiro é muito bom. Acontece que os cinemas são muito ruins. Você vai ver um filme americano, o som é péssimo, só que você não se rende, você não nota, porque você está lendo as legendas, então você entende tudo que as pessoas dizem. Aí você vai ver um filme brasileiro, que o som é igualzinho do filme americano, só que você não entende o que as pessoas dizem, porque o som do cinema é ruim. Aí você diz, o som do cinema brasileiro é ruim. Não é verdade absolutamente. Os filmes brasileiros hoje têm uma qualidade de som extremamente igual àquela dos americanos. Só que os cinemas ainda não têm um som bom. Muitos têm, muitos não. Né? Então, nesse sentido, as salas digitais são boas. Eu acho que elas vão se popularizar, vai baratear o custo e talvez mais pessoas tenham acesso ao cinema, é o que a gente espera aqui. O que a gente espera é que o cinema fique mais barato, né? Porque para que as pessoas possam ir mais ao cinema. Sem dúvida. Agora, Marcos, pedi uma gentileza para você, que é um ritual que nós fazemos todo o programa, que é para atrair e receber boas energias. Esse eu não vi. Que é o seguinte, ó, tem que fazer assim, ó. Deu play. Então, isso faz para ele ver como que é também. Deu play. É um pulinho assim? Você tem que levantar e falar, deu play no cachola, deu play no estômago, nesse contexto. Assim, deu play? Deu play. Muito obrigado pela sua entrevista, parabéns mais uma vez pelo estômago. Eu espero de coração que faça bastante sucesso também no próximo filme e, quem sabe, veremos você no Oscar domingo à noite, assim, assistindo o Marcos Jorge lá, indo receber um prêmio do Talvez Oscar. se eu falando da persistência, né, se eu persistir nessa lida, porque é uma luta complicada. Assim, Sem dúvida, mas eu acho que você tem talento para isso. Obrigado. Você que está assistindo o Cachola, continua nos vendo na próxima semana. E se você quiser assistir o programa na íntegra, pois aqui o programa está editado, vá até o nosso site. O endereço é www.cachola.com ou www.fistv.com.br. Obrigado pela audiência e um grande abraço. Tchau.